E aí, família tricolor, quero começar, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores dos clubes, quero começar o vídeo pedindo desculpa para vocês, porque são, sei lá que horas são, acho que quase meia-noite, não sei, não tenho ideia. 11 horas, sei lá, perdi a noção do tempo. E eu estou tentando postar o vídeo desde que acabou o jogo, não consigo, porque a internet cai, o áudio não funciona, tem um monte de problema aqui, então desculpa, o áudio já ia entrar atrasado, né, porque a gente não pode gravar logo depois do jogo, mas peço desculpa para você. Aí o áudio é ruim, aí o microfone falhou. Então, sabe, na verdade é o seguinte, sabe aquele dia que dá tudo errado? Sabe aquele dia que dá tudo errado? Você levanta da cama com o pé esquerdo e é uma sequência de coisas dando errada, inclusive no resultado do jogo, que uma frustração gigantesca de se ver uma eliminação como foi. O São Paulo, na verdade, o São Paulo não foi eliminado hoje, né, gente? O São Paulo foi eliminado naquele primeiro tempo patético que fez contra a LDU, achando que ia ganhar a hora que quisesse, que no Morumbi a gente resolve. E hoje a gente viu que a história não é bem assim. A história a gente pegou o melhor time da Sul-Americana que o São Paulo jogou até agora, na minha opinião. O melhor time da Sul-Americana, porque eu não vou considerar Cabelo, Tolima, mas o São Lourenço mais ou menos, com um sistema defensivo bom, mas o melhor time mais organizado é a LDU, que desclassificou o São Paulo. Mas o que eu queria falar com vocês hoje é o seguinte, eu acho que se o Dorival souber administrar essa eliminação, e principalmente esses jogadores colocarem na cabeça que eles não ganharam nada, e que eles estão devendo o futebol já faz algum tempo, a gente pode não só se recuperar no Campeonato Brasileiro, como entrar mais forte na decisão da Copa do Brasil. Se for para ver alguma coisa mais ou menos positiva nessa eliminação, que eu acho que para mim é difícil você ver, ainda mais eu estou aqui no estádio, cheguei aqui 2 horas da tarde, é difícil você ver alguma coisa positiva, é que agora o São Paulo foca na final da Copa do Brasil e foca em tirar o time dessa situação ruim do Campeonato Brasileiro. Não disputa mais 3 competições. Mas o que mais me entristeceu hoje que mais me deixou frustrado como torcedor, né, é que hoje o São Paulo não foi o São Paulo que foi contra a LDU, e não foi o São Paulo que foi nos 2 jogos contra o Palmeiras, não foi o São Paulo que foi contra o Corinthians, não foi. Hoje, nitidamente, alguns jogadores que, na minha opinião, são fundamentais para o time do São Paulo, para o funcionamento do esquema tático do Dorival Júnior, hoje eles foram muito abaixo. Muito abaixo. O Caleri, para mim, fez a pior partida dele com a camisa de São Paulo. Luciano, o próprio Nestor, os 2 laterais. Então, o São Paulo, logo no começo do jogo, é muito engraçado, né? Quando você está no estádio aqui, você consegue perceber bem, talvez vendo pela televisão você não consiga perceber muito claramente. Eu estava aqui contra a LDU e contra o Corinthians. Nos 5 primeiros minutos de jogo, você tem certeza que o São Paulo vai conseguir o resultado. Não só pela vontade, porque assim, não é só vontade, né? Não é só correria, não é só se matar de correr, tudo errado, não é isso. É a disposição e o quanto o time, nesses jogos que eu falei, entrou ligado, entrou no 220. Contra o Corinthians a gente viu aqui, que foi um atropelo no primeiro tempo. O Corinthians estava numa outra rotação. Contra o Corinthians foi assim, contra a LDU foi assim. Os gols foram saindo naturalmente. Hoje, no começo do jogo, com menos de 3 minutos, o Rafael já fez uma defesa importante aqui. O São Paulo não conseguia sair jogando. Nessa escalação que o Dorival colocou, o Luciano como titular, e o Beraldo, né, que foi a surpresa, que se recuperou da lesão do tornozelo, falta um articulador, porque o Alisson não é articulador. O Nestor, quando ele está apagado, que infelizmente acontece muito, né, nos últimos jogos aqui no Morumbi, não, ele jogou até bem. Mas quando esses jogadores estão apagados, quando os laterais não acertam o cruzamento, não chegam para apoiar, quando você não tem um linha de articulação. E quando o Lucas está muito bem marcado, porque é o jogador diferente, e os jogadores principais estão abaixo, fica muito difícil de você conquistar um resultado. E a gente viu aqui, uma coisa que me revoltou profundamente, mas eu não vou nem ficar muito dando destaque para esse assunto, porque é chover no molhado. A gente viu essa arbitragem hoje, um time da LDU que veio para se defender, é o estilo do futebol sul-americano, né? Infelizmente que hoje, na minha opinião, é a 8ª, 9ª, 10ª prateleira do futebol mundial, o futebol sul-americano. Então a gente vê um time que veio só para se defender, os jogadores fazendo cera e caindo, e um juiz da Comebol, que também é um lixo, a arbitragem é um lixo como é no Brasil, como é na América do Sul toda. O cara deu 1 minuto de acréscimo no primeiro tempo, 7 no segundo,
e terminou o jogo no escanteio. Mas isso também, se ficar falando de arbitragem, é chover numa nada que não vai mudar, gente, porque os clubes também não fazem nada para mudar, ninguém pressiona a Conmebol, a gente vai ter sempre esses hábitos horríveis aí, e vendo, a gente tem que se acostumar com o nível baixíssimo, que é a Sul-Americana, o nível baixíssimo, que é a Libertadores, o nível baixíssimo, que é o futebol sul-americano. O São Paulo criou muito pouco no primeiro tempo, e nas oportunidades que criou, finalizações displicentes, são erros que a gente vê, né? São erros de posicionamento, erro de finalização, erro de cruzamento, que a gente tem conversado, nós temos conversado aqui há muito tempo, né? Jogadores que não têm capacidade. O Caleri furou uma bola dentro da pequena área, gente. Ele furou uma bola dentro da pequena área, na frente do goleiro. Então, a gente sempre falou, né? Quando o São Paulo perde muito gol, se cria algumas oportunidades e perde gol, a gente fala, uma hora vai fazer falta, uma hora vai fazer falta. E a gente viu hoje. O São Paulo até criou oportunidades, mas não são chances tão claríssimas de gol assim, mas as chances claras que a gente teve, os jogadores desperdiçaram, não conseguem acertar uma cabeçada no gol, não conseguem finalizar na direção do gol, perde gol dentro da pequena área, então é muito difícil. O São Paulo terminou o primeiro tempo tentando criar alguma coisa, o Dorival volta para o segundo tempo com o mesmo time, que para mim tinha feito 3 trocas no intervalo, ele volta com o mesmo time. E o São Paulo, eu acho que só teve um pouco mais de facilidade no segundo tempo, porque aos 3 minutos, 2 minutos, o jogador da LDU foi expulso, um cavalo que deu uma entrada, quase quebrou a perna do Alisson, e mesmo assim o São Paulo não conseguiu aproveitar. O Dorival fez a troca, colocou o Rames Rodrigues, depois colocou o Rato, e o Rato, Michel Araújo e Rames Rodrigues. O São Paulo criando, tocando, tentando algumas infiltrações, cruzamentos, e o Caleri finalizando errado, o Luciano finalizando errado, o Alisson colocou uma bola na trave, e o gol saiu numa bola palada do Arboleda, no cruzamento do Michel Araújo, que o Arboleda subiu mais que todo mundo e fez o gol. E aí o São Paulo criou muito pouco, não conseguiu pressionar, não foi o São Paulo intenso, não foi o São Paulo vibrante, não foi o São Paulo, não estou dizendo falta de vontade, tá, gente, é diferente, não é falta de vontade. Eu achei o time desligado, numa rotação abaixo. E aí, numa partida decisiva, contra um time encardido, que você precisa virar um resultado, se você não entrar 1000% ligado, 1000% na intensidade de 1.000.000%, você não consegue reverter o resultado, foi o que aconteceu. E na hora dos pênaltis, gente, vocês me conhecem aqui, eu não crucifico o jogador que perde pênalti, eu já não crucifiquei o Bruno Alves, Lisiero, que perderam pênaltis em decisões importantes, porque eu acho que nesse momento é muito difícil você assumir a responsabilidade, pegar a bola debaixo do braço e falar, não, eu bato. Como o Beraldo fez, por exemplo. Eu fiquei esperando o Luciano bater pênalti. Bateu pênalti. Veio um menino de 20 anos de idade para bater pênalti, né? Uma decisão importante. Não sei se o Luciano sentiu, não sei. E eu não vou crucificar o Rames Rodrigues, que bateu mal pra caramba o pênalti. E na decisão dos pênaltis, infelizmente, a gente tem um goleiro que é um bom goleiro, que salvou a gente já várias vezes, está numa fase muito boa. Hoje fez 2 defesas importantes, o São Paulo poderia ter começado perdendo com ele, mas não é um goleiro pegador de pênalti, gente. Acho que ele errou todos os campos. Ele vai sempre do lado direito e não conseguiu fazer nenhuma defesa. A impressão que eu tenho, os pênaltis foram bem na minha frente aqui, é que é muito fácil deslocar ele cai muito cedo, mas não adianta, gente. Nós temos um goleiro que não é pegador de pênaltis. A gente tem times rivais aí com goleiros que são pegadores de pênaltis, que na hora da decisão pegam pênaltis e classificam o time. A gente não tem um goleiro que é pegador de pênalti. Não estou transformando o Rafael num vilão, longe disso, nem no Rames Rodrigues. É que nós não temos um goleiro pegador de pênalti. Então, toda disputa de pênalti que o São Paulo for, vai ser muito difícil conquistar, porque a gente não tem um goleiro pegador de pênalti. Eu sonho que se por um acaso a Copa do Brasil for decidida nos pênaltis, o Rafael vai fazer todas as defesas de pênalti que ele não fez na carreira dele inteira. Mas por enquanto, até agora, a gente não viu, eu não me lembro do Rafael ter defendido nenhum pênalti. Teve aquele jogo contra, não lembro contra quem aqui, que ele, acho que contra o Sport, que ele foi para fora, não lembro nenhuma defesa de pênalti do Rafael. E aí, gente, agora é focar no Campeonato Brasileiro, tirar o time dessa situação. Esses caras precisam entender que eles não conquistaram nada, que essa eliminação sirva para abaixar um pouco a bola desses jogadores aí que estão se achando craques. Então, que a desculpa é Copas, é jogo de Copa, a gente foi eliminado de uma Copa pelo desempenho horroroso que o São Paulo fez no primeiro tempo lá no Equador. Vamos dar as notas de cada um rapidinho, não vou tomar muito seu tempo. Peço mais uma vez desculpa, eu não sei como vai sair o áudio. Eu já testei 1 milhão de jeitos diferentes. Peço perdão para você, mas hoje foi um dia muito difícil estar sendo aqui.
Um monte de notícia ruim, tá difícil, tá difícil. Rafael, já falei, acho que ele fez defesas importantes, não é pegador de pênalti, nota 5. O Rafinha e o Wellington, os dois laterais, o Rafinha afobado para marcar, dá uns botes estranhos, né? E apoiou uma vez. Ele cruza bem o Rafinha, ele tem capacidade de cruzar, ele acertou um cruzamento para o Caleri, que errou tudo hoje. Mas o Wellington não acertou nada, o Wellington não fez uma jogada, não conseguiu um drible, fraquíssimo, um jogador fraquíssimo, que está ainda não sei, sem lateral, no jogo que você precisa dessa profundidade pelas pontas aqui, fica muito complicado. E o Caio Paulista fez muita falta. Então, nota 3 para o Rafinha e 2 para o Wellington. Não dá para falar mais do que isso. O Pablo Maia, a dupla de zaga, o Arboleda e o Beraldo, o Arboleda nota 8 para ele, porque teve a personalidade de bater o pênalti, e o Arboleda nota 9, porque teve uma partida muito boa e fez o gol que levou o São Paulo para os pênaltis. Eles tiveram um pouco de trabalho no começo, mas o Arboleda ganhou todas as disputas com o Guerreiro, e foi muito bem, e ainda fez o gol. O meio de campo, o Pablo Maia foi um inútil, porque tinha que marcar, e mesmo assim ainda teve dificuldade, e nessas horas a gente precisa de jogador de meio de campo que se aproxime da área, que finalize. A gente não viu isso no Pablo Maia hoje, nota 3, foi substituído. O Nestor, eu acho que o Nestor começou muito mal o jogo, desligado como todos os outros, errando muitos passes, e na metade do primeiro tempo até o final ele melhorou. Acho que ele começou a se movimentar melhor, encontrou uns espaços, fez algumas boas tabelas. No segundo tempo caiu de produção. Mas o Rodrigo Nestor, nos jogos decisivos, ele estava sendo fundamental. Nos jogos que realmente a gente precisou dele, ele correspondeu muito bem. Nos últimos jogos, não. Do Campeonato Brasileiro, não. Mas ele correspondeu muito bem nos jogos decisivos aqui no Morumbi. E hoje, infelizmente, ele foi muito abaixo, como todos os outros. Então, fez falta o futebol do Nestor hoje. Nota 4 para o Nestor. O que mais? O Alisson também. O Alisson fez uma partida discreta, finalizou, teve uma bola na trave aqui, levou aquela entrada criminosa daquele cavalo lá, aquele jumento que quase quebrou a perna dele, mas não é um jogador, um articulador, não é aquele meia que chega na área, uma partida discreta do Alisson. Nota 5 para o Alisson. O Luciano, para mim, foi um dos piores em campo. O Luciano, sabe por quê? O Luciano, o que acontece? O Luciano, eu pelo menos espero que seja, Rodrigo, que seja, a gente espera que o Luciano seja um cara que foi dos últimos. O Luciano, para você ter uma ideia, ele tem 27 participações em gols em jogos mata-mata. Então, o que acontece? Eu, pelo menos, espero muito do Luciano nesses jogos, como ele já foi importante. Hoje ele errou tudo, ele errou finalização, eu acho que ele estava também desligado, ele estava sem foco, e fica dando murro na grama, e murro na grama é complicado. Então, hoje, mais um jogador, você entendeu? Que eu estou falando que todo mundo estava abaixo? O jogador que a gente precisava muito foi muito mal, nota 2 para o Luciano hoje. Mas para mim, o Lucas é assim, gente, o Lucas é o cara que tenta jogada diferente, ele tenta, ele joga para frente, ele tenta jogada individual, só que às vezes eu tenho a impressão que o Lucas joga sozinho. E aí ele pega a bola, tenta driblar 5 na marcação, aí tabela com o Luciano, aí tabela com o Caleri. É impossível tabelar com o Caleri. E eu acho que o Lucas cansou no segundo tempo, de tanto tentar jogar individual muito bem marcado, tomou butinada pra caramba. Mesmo assim, mais uma vez, foi um dos melhores do São Paulo, porque para mim ele é acima da média. Agora, dos titulares, para mim, foi a pior partida do Caleri com a camisa de São Paulo. Não só pelos gols que ele perdeu um gol aqui dentro da pequena área que não se perde, mas ele estava completamente desligado do jogo. E quando a bola vinha para ele estava afobado. Eu não reconheci o Caleri em campo hoje. As finalizações meia boca, sempre mal posicionado, não conseguindo fazer tabela com ninguém, errando passe, E o gol que ele perdeu aqui é o outro jogador, que eu, pelo menos, acho que você também, a gente espera que ele vai ser o cara decisivo. E o cara decisivo não pode perder um gol dentro da pequena área, furar uma bola dentro da pequena área. Então, para mim, o pior em campo foi o Caleri disparado, nota 0 para o Caleri. Para os caras que entraram, o Rato também entrou desligado, não entrou com intensidade. O Michel Araújo fez o cruzamento para o gol. E o Rames Rodrigues é o cara que tem o toque diferente. A gente precisa muito do Rames Rodrigues em forma para a final da Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro. Mas aí você vê que como é curioso. Eu estava aqui no lugar que o São Paulo atacou o segundo tempo. Aí o Rames Rodrigues vem, ele recebe a bola de costa. Aí ele vira o corpo para frente. Levanta a cabeça, toca para o Rato. Aí o Rato pega a bola, vira o corpo e toca para trás. Você entendeu?
É como o Lucas, é muito difícil você ter um jogador que vai jogar para frente, um jogador que vai tentar jogar individual, sendo que os outros todos que estão abaixo e não têm essa capacidade, acabam te atrapalhando. Então, o Rames, você vê, é desesperador, ele pega a bola, não tem ninguém, ninguém se mexe, ele acha alguém no meio, toca para esse jogador, o cara toca para trás, e começa tudo de novo, com a Arboleda, com o Rafinha. É muito complicado. E não vou crucificar porque perdeu o pênalti. Eu acho que ele em forma, a gente precisa dele em forma. Aliás, já está na hora de entrar em forma, já faz 2 meses que ele chegou, mais de 1 mês que ele chegou, para estar em forma para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, porque eu acho que ele pode ser o cara diferente que vai fazer essa articulação do São Paulo que a gente sente tanta falta. E para o Dorival, acho que o Dorival fez o que podia fazer, acho que podia ter voltado no intervalo com mais substituições, podia ter tentado fazer, até no segundo tempo, colocar mais jogadores de ataque para tentar numa bafa ali, não levar a partida para os pênaltis, mas é isso, gente. Mais uma vez, desculpa para vocês, se a qualidade do áudio ficou ruim, se o vídeo travou. Hoje foi um dia muito difícil, mas a gente está aqui comprometido com o trabalho com você aqui. E só uma novidade, a partir de amanhã, sexta-feira, eu vou estar lá na Roxinha que fala, né? Fazendo lives todos os dias às 4 da tarde, a gente vai abrir barulho no vídeo, isso é a mesma coisa. Então eu já convido você, todos os dias, 1 horinha de live, eu vou separando as notícias para o vídeo e a gente vai conversando, vou trazer convidados, vou trazer amigos são paulinos, vou trazer inscritos do canal, mas lá na Roxinha. Então você é meu convidado, tá bom? A gente vai começar nessa nova plataforma, a gente recebeu um convite, vamos lá fazer, convidar torcedores, vai ser legal pra caramba. Então se você quiser, amanhã 4 da tarde, na Roxinha, estarei lá, tá bom? Então, ó, fiquem com Deus. Difícil, frustrante, você sair de casa 2 horas da tarde, voltar agora, sei lá que horas são, e sem essa classificação, sem essa eliminado de uma Copa. Mas não é terra arrasada, que isso sirva de lição para esses jogadores, porque a gente tem uma decisão do campeonato inédito, um título inédito, daqui menos de 1 mês, contra um time fortíssimo, e acho que a hora é hora de colocar o pé no chão, a cabeça no lugar, humildade, porque não ganhamos absolutamente nada até agora. Deixe a sua opinião, se você, o que você achou do jogo. Por favor, peça o seu like, porque muito pouca gente dá like. Peça a sua inscrição, porque mais uma vez essa plataforma que estou falando aqui, mais uma vez ela desinscreve um monte de gente. Então eu estou tendo muita dificuldade, na verdade estou de saco cheio já, de vários problemas que a gente está tendo. Então, por isso também que a gente está, né, que eu não vou ficar refém. Mas peço para você se inscrever no canal e para você deixar o like se você gostou do vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço e a gente se encontra amanhã. Tchau, tchau.